Boa noite, eu sou o Pietro, um dos componentes do projeto. O restante componente é o Jonathan Vaz e o Emir Lima. Então, o que é o Fibertrace? O Fibertrace ele é um projeto, um software que ele visa automatizar e acelerar a escolha de maior rota de backbone. Então, o que é um backbone? Ele é uma infraestrutura que interliga redes de fibra óptica de cidade a cidade. Então, ele que faz a comunicação a principal comunicação que interliga cidades. E o nosso software, ele vai visar automatizar e acelerar a melhor escolha dessas melhores rotas de backbone. Então, o que seria isso? Uma provedora de internet que tem, por exemplo, 150 backbones e não faz a mínima ideia qual que seria mesmo a melhor rota, já tem uma rota já pré-definida por conta da rede já estar ativa, mas não sabe qual seria a melhor rota exatamente, ele pode utilizar nosso software, onde ele vai apresentar qual que seria a melhor rota para ele. Ele vai colocar todas as informações onde tem qual que é a potência de saída, qual que é a quilometragem dessa rota já existente, qual que é a banda larga que percorre nessa rota, e o nosso software vai disponibilizar para ele qual que seria essa melhor rota realmente. Qual cidades ele tem que passar, qual cidade tem que fazer a comunicação para realmente ser a melhor rota, onde vai ter a menor perda de sinal e a maior banda larga de comunicação. Então, isso seria o Fiber Trace. Ele deixaria muito mais fácil o trabalho dos provedores de internet para escolher a melhor rota de comunicação entre as cidades. Então, aqui tem um caso de teste, que no caso seria aqui um exemplo bem simplificado do que seria a rota de backbone. Aí seria um exemplo de uma cidade de uma infraestrutura de backbone de uma provedora pequena, não de uma provedora de grande porte. Vou dar um exemplo aqui, a Meganet, onde tem mais de 150 cidades atendidas, tem mais de 150 rotas de backbone. Então, ali no círculo são as letras que tem as cidades, que seria um exemplo do que seria a cidade. Entre cada círculo tem um traço, que seria a rota do backbone. Do lado de cada traço ali tem as descrições, que seria a quantidade de quilômetro, que tem uma perca já definida, que no caso a gente está fazendo aqui em 1310 nanômetros, que é uma onda que também é usada para backbone. Então, 1310 a gente usa 0,36 perda por km, perda de dB por km. Então, em 1 km é para perder, em teoria, se o cabo do backbone estiver nas condições ideais, em média 0,36 dB por km. Então, essa é feita a conta multiplicada para a quantidade de quilometragem que tem esse cabo. As fusões são, por exemplo, lançamentos de cabo que não são feitos inteiros, não são lançados 50 km de cabo inteiros, então são feitos divisórias, né? Por exemplo, lançar 10 km, depois mais 10, depois mais 10, ou 4, 4, 4, e assim se vai. E seria as fusões, que são meio que, entre aspas, emendas do cabo, e também as fusões também se encaixam em rompimentos que acontecem nesse trajeto. Então, rompimentos de cabo que acontece é feito fusões. E essas fusões têm uma perda. E de média, assim, do aceitável seria de 0,15. A gente botou 0,15 ali. Às vezes a gente pode trabalhar com 0,20. Acima disso já é uma perda já exagerada para uma fusão. Que tem fusões que nem são identificadas numa leitura. Tem fusões que são identificadas como 000, que nem passa, nem são identificadas. Então, em uma fusão mediana aí seria de 0,15, que a gente usou isso como base. 0,15 por fusão, que vai perder de dB por fusão. E também tem a descrição dos gigabytes, que são qualquer comunicação entre essas cidades. Qualquer comunicação que passa nesse backbone. E claro, a melhor rota sempre vai ser da do backbone que tiver a maior banda larga de comunicação. Acima de 15% ali que a gente deu uma pesquisada para ver qual que seria mais ou menos a base de cálculo que a gente ia usar para deixar como evidência, deixar como principal a parte de banda larga, seria 15%. Então, qualquer rota aí que tiver 15% a mais de banda, vai ser escolhida ela. Então, vamos lá, uma das primeiras, esses nossos casos teste, tem as rotas que a gente cadastrou, exatamente como estava aqui nesse exemplo. Então, são todas as rotas aí que a gente cadastrou no sistema.
Ele pergunta, ele faz aquele loop lá de perguntar qual que é a melhor, qual que seria a rota, se quer adicionar uma nova rota ou não. Aqui também, na hora de tu saber qual é que é a melhor rota mesmo, de a partir de calcular a melhor rota, ele pergunta também se quer fazer uma nova rota ou não, para não fugir do sistema e tu ter que digitar tudo de novo. Então aqui a gente deu um exemplo da rota A para a rota G, da cidade A para G, e tem duas rotas meio que principais assim, que a gente deixou mais destacado ali, que seria tipo as rotas óbvias que poderiam ser, que são da ABG ou AEG. E no caso a escolhida foi a AEG por conta da maior banda larga de comunicação entre as cidades. Entre as cidades. E o ABG, no caso, ele tem menos banda larga de comunicação, é só 10 gigas, como dá pra ver. O outro tem 40. Só que a de ABG, ela tem menor perda de potência. Mas como foi dito antes, maior de 15% já é considerada maior e vai ser escolhida. Outro caso de teste que a gente escolheu também foi a rota D para B, perdão, D para B, que no caso teria duas rotas principais ali que a gente viu, que seria DCB ou DAB. Acho que DACB não se encaixaria, ou DCAB não se encaixaria. A gente deixou ali a rota do meio ali só para deixar mesmo, mas seria essas duas opções. Então foi escolhida a rota DAB por conta da maior banda larga que está percorrendo entre as duas e também a menor perda de sinal que está tendo. Então se encaixou perfeitamente essa rota DAB para a escolhida. E ali embaixo também mostra a saída de dados, que mostra a perda total que tem nessa rota, não já somando no caso a perda a potência de saída já, só a perda total. A banda mínima que tem no caminho, que seria de 10 gigas, né? Que seria a menor banda que tem no caminho é de 10 gigas. E a potência de chegada em DV, que seria de menos 11,50. Que seria a potência que ia chegar na cidade B. E a pergunta ali, se deseja calcular uma nova rota. Então, basicamente seria isso. Essa parte aí do backbone, que são um cabo que interliga a cidade e faz toda a comunicação entre a cidade. Então a gente escolheu, o nosso propósito foi escolher isso. Também porque os Tails ou trabalho já trabalhavam com a parte de telecomunicações. A gente desejou escolher esse projeto. A gente achou muito interessante essa nossa ideia que a gente teve para dar sequência aí para fazer esse projeto com grafos. Eu vou apresentar a parte inicial do projeto, que aqui é a definição de constantes, né, que define o número máximo de cidades e conexões possíveis na rede. Aqui define uma distância infinita, usada como valor inicial para os cálculos, né? Aqui tem a parte da rede, uh, o destino no caso, seria o índice da cidade destino. A perda, a perda de potência do sinal em decibéis, no caso, né? Em dBm ou dB. E a banda seria a capacidade de conexão, né? Em gigabits. Aqui, logo abaixo, a gente tem a parte da, da cidade, as conexões, né? As rotas. Que as rotas é uma lista de conexões saindo da cidade. E a quantidade é o número total de rotas que estão cadastradas na cidade, né? Aqui é a declaração de variáveis globais. Primeiro, cidade grafo uh, colchetes max. A gente armazena as informações das cidades e as rotas, né? Funcionando como um mapa principal da rede. Aqui é a potência inicial do sinal de cada cidade, que armazenaria a potência inicial do sinal em cada cidade que a gente colocaria, né, no caso.
Aqui é o número de cidades, só representa as cidades cadastradas que você colocou no início, daqui quando pede para colocar o número de cidades. Aqui é o nome das cidades para referência, né, no programa. A função para adicionar uma rota ao grafo, que seria que adiciona uma nova conexão entre duas cidades no grafo, né? Daí tem o cálculo, que seria a perda recebe a distância vezes 0,36, né? Mais quantas fusões tem, vezes 0,0.15, né? Então, aqui já teria o valor, a perda receberia o valor que sairia daqui, né? Aqui os dados calculados seria o destino, né? O destino, a perda e a banda são armazenados, né, no grafo da cidade de origem. Incremento aqui de quantidade, que atualiza o número de conexões para a cidade de origem. Daí aqui finaliza essa parte. E aqui vai mostrar as rotas, né? Aqui é a função para exibir todas as rotas cadastradas no grafo. Que seria que percorre, percorre o grafo para exibir todas as conexões cadastradas, né? Os detalhes exibidos seriam o nome da cidade de origem, nome da cidade de origem e o destino, a perda de potência em decibéis, em dB, que é colocado em dB, né? A gente não colocou em decibéis. E a parte de capacidade de banda em gigabits, que seria nessa parte aqui, que, que aparece certinho todas as informações, né? E essa parte seria isso. Oi, meu nome é Jonathan e eu vou estar apertando sobre a função encontra banda mínima. Eu estou utilizando porque é mais preciso do que o float. Aí também tem o de origem, destino e anterior. No if, destino for igual a origem, vai ter um if, que é um método de dizer que não é uma rota válida. Aí depois tem o int atual, que recebe o destino, e o double banda mínima, que recebe inf. Quer dizer que a banda mínima conhecida é infinito. No while anterior atual for diferente de -1, o índice anterior vai ser o anterior atual. Ou seja, enquanto a cidade atual, o anterior da cidade atual for diferente de -1, quer dizer que tem cidades atrás, tem rotas ainda para seguir, a cidade anterior vai receber o anterior atual. No for, o int, o i vai receber zero, enquanto o i, como eu que era a cidade anterior quantidade, que é a quantidade de rotas da cidade, o i vai ser incrementado em 1. No if, grafo cidade anterior rotas destino, seria o destino da rota. O destino da rota for igual ao atual, vai entrar no if, e vai ser o if, grafo cidade anterior rotas banda. Quer dizer que a banda dessa rota, enquanto a banda dessa rota é melhor que a banda mínima, que é a atual que nós já tem, aí vai pra outra linha, e a banda mínima vai receber a banda mínima dessa rota. E vai ser atualizado. Aí vai dar um break, poder quebrar o loop. O atual vai ser cidade anterior e vai dar um return da banda mínima. E é isso aí mais ou menos como funciona o código.